que eu cheguei na igreja, eu já era desacreditada do amor. Por quê? Porque eu cresci vendo meu pai mais minha mãe. Não eram casados, viviam só em pé de guerra os dois, brigam, um batendo no outro. Toda a minha família, minhas tias, ninguém tinha um casamento. Então, na minha cabeça, casamento não existia. E eu cheguei na igreja e ouvi falar da terapia, ouvi falar de um casamento. E aí, a pessoa que me trouxe na igreja, eu logo era um rapaz, obreiro, eu logo me interessei por ele. E comecei a vir, só que a palavra entrou dentro de mim. E aí eu comecei a buscar o Espírito Santo, recebi o Espírito Santo, e ansiosa ainda, querendo um relacionamento com ele. E aí o que aconteceu? Eu lembro que um determinado dia eu buscando o Espírito Santo, e Deus falou nítido comigo, não é, espera. Só que nesse mesmo dia ele foi lá no meu pastor e pediu para namorar comigo. Como eu era nova, eu achei assim que aquilo ali era o diabo me enganando. E comecei um relacionamento com ele, sem a direção de Deus, mesmo na terapia. E sofri um bom pedaço com ele. Foram 8 meses de relacionamento, sofri muito, mais do que todo o meu tempo lá no mundo. Só que vindo na terapia e lutando, falando, Deus, eu não aceito essa situação, não aceito essa situação. O Senhor prometeu dar um casamento. Eu vi o exemplo do Bispo Macedo e da Dona Esther, e eu falava assim, eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca vi um homem admirar uma mulher como ele admira. Eu nunca vi o olho de um homem brilhar ao falar de uma mulher. Eu falei, é isso que eu quero para mim, não é o que eu estou tendo. E eu lembro que eu falei com Deus, Deus, o Senhor sabe que eu gosto dele. Se for para eu terminar com ele, eu não tenho coragem, eu não consigo. Mas se ele não é a tua vontade para a minha vida, se ele não for mudar, se esse relacionamento não mudar, eu não aceito mais. Você acredita que a ansiedade em algum momento atrapalhou também? E muito. Por quê? Como eu era desacreditada do amor, como ele me ajudou o caminho da fé, na ilusão de que ele me ajudou no caminho da fé, eu achava que ele era o homem para a minha vida, que ele era o homem de Deus para mim. E na ansiedade, tem que ser ele. E eu, certa disso, é ele, e ponto, acabou. Só que eu fui franca com Deus. Eu falei, Deus, o Senhor sabe que eu gosto dele, mas por causa dele eu tenho pecado contra ti, eu não aceito. E não foi isso que o Senhor prometeu. Então, ou o Senhor muda essa situação, ou o Senhor arranca. E não deu uma semana, ele foi conversar comigo e falou comigo que queria terminar. E várias vezes ele já tinha feito isso e sempre eu chorava. Quando aconteceu, eu tive uma certeza que era Deus. Só que logo em seguida, o que o diabo fez? Ele começou a falar na minha cabeça, fui eu que arranquei, eu que destruí sua vida sentimental, não tem jeito para você. E eu comecei a dar glória para o diabo. E eu lembro que eu vi na terapia nesse dia, eu vi ele com uma outra moça. No mesmo lugar que ele ficava namorando comigo, ele estava com uma outra moça lá, que ele também tinha levado para a igreja. E eu vi ele, e eu vim a pé, fiz um propósito com Deus. Não, Deus, eu quero é ele e tal, tal. Mas eu já tinha falado com Deus lá atrás. E vim. E eu lembro que, quando eu vi, eu comecei a chorar. E eu sentei logo aqui na frente e fui chorando. E a palavra que o Senhor deu hoje, que o Senhor falou de Moisés para Josué, foi o que o Senhor deu no dia. Por que está chorando? Levanta e vai. E eu falei, Deus, então tá, eu vou levantar e vou. E aí eu entendi, peraí, eu estou dando a glória para o diabo. Não foi o diabo que tirou ele de mim, foi o próprio Deus que me guardou. Então, e ali eu aceitei e comecei a buscar. E eu lembro que o Senhor fez um propósito de não errar. Meu Deus, o Senhor falava com a gente assim, ó, toda vez que você for orar, você vai falar com Deus, Deus, não me deixe errar. Então, todo dia eu falava com Deus, Deus, não me deixe errar. E eu vivia a terapia. Eu não vinha da terapia, eu vivia a terapia onde eu estava. E eu lembro que, na época, a terapia era muito criticada. E as pessoas me criticavam por eu vir na terapia. E eu falava assim, não interessa, eu vou casar, Deus vai me honrar. Por quê? E eu sempre falava isso com Deus. Eu falava, Deus, dinheiro, casa própria, emprego, tudo o diabo consegue dar. Mas um casamento, o diabo não dá. Se tem uma coisa que o diabo não dá, é casamento. Por quê? O casamento é a representação de Cristo com a igreja. Então, o diabo não dá. Eu falei, então é isso que eu quero. E outra coisa, eu era feliz. Eu era casada com Deus e estava feliz. Mas eu falava, eu quero glorificar o teu nome. Eu quero alguém que venha me ajudar na minha salvação, me levar até o céu. É isso que eu quero. E foi o que Deus me deu. E quando ela estava aqui lutando pela felicidade dela, eu era casado. Eu estava num casamento, onde eu estava lutando também pelo meu casamento. Em 2016, assim, porque a gente não fazia muita terapia, como ela disse, a terapia, quem fazia terapia naquela época, uns anos atrás, era ansioso, né? Ou então estava com problema no casamento, quem era casado, quem era solteiro estava querendo casar. Então, às vezes, a gente estava na igreja e ouvia isso, mas só que em 2016, eu percebi que eu precisava de fazer a terapia, porque o meu casamento não estava bom. Tinha coisa no meu casamento que eu via que, né, assim, não coincidia com que a fé que eu cria, no Deus que eu cria. Então, eu comecei a fazer a terapia, comecei a lutar,
E, em vez de melhorar, as coisas foram piorando. E eu lutando. Chegou em 2017 para 2018, piorou, porque houve uma traição da parte dela. Aí eu fui, perdoei, conversei com ela. A gente decidiu continuar. Continuamos, mas aí não teve mais jeito. Aí eu fiz de tudo para salvar o meu casamento, porque eu vi o seguinte. Então, quando você se conheceu, você já estava livre, desimpedido. Sim, senhor, já estava livre já. Mas aí eu fiz de tudo para lutar pelo meu casamento, porque eu via que era o diabo querendo destruir o relacionamento, a família. Aí eu fiz de tudo, mas chegou uma hora também que Deus falou, não é o diabo, é eu que estou te guardando. E aí eu entendi, aí eu abri mão e não me preocupei com vida sentimental, não me preocupei com nada, só entreguei a minha vida para Deus. Colocou foco na tua salvação. Na minha salvação, porque eu vi que era mais importante para mim, era a minha salvação, a minha comunhão com Deus. Desculpa, e hoje, acredito eu que para Deus blindar a tua salvação, te deu alguém que está salva. É isso? Isso mesmo. Como é que está hoje o casamento? Hoje está feliz, o casamento que eu sempre sonhei. Hoje eu tenho uma esposa maravilhosa do meu lado, uma mulher de Deus, que me ajuda a permanecer salvo, porque se a pessoa ela quer a salvação, manter a salvação dela até o final, e ela quer casar, ela tem que procurar casar com uma pessoa que tem o mesmo objetivo do que ela, porque senão ela vai perder o que é mais importante, que é a salvação. Então, melhor se ela não conseguir uma pessoa que tem esse mesmo objetivo, ela ficar solteira, para ela garantir a salvação dela. Porque, acima de tudo, a nossa salvação é o principal. A gente solteira, tudo que aparece a gente acha como uma oportunidade. E se a gente deixar a ansiedade dominar, aí que a gente erra. Feliz hoje? Feliz, graças a Deus. Feliz? Sim, senhor, pastor.